é que estava enquadrado o trabalho que eu me proponho a realizar. Bom, para começar, para enquadrar corretamente a história, pronto, o desenvolvimento sustentável, falar de desenvolvimento sustentável, estamos a falar do uso racional de recursos, de maneira a permitir que as próximas gerações possam ter disponível estes mesmos recursos para a satisfação das suas necessidades. E quando falamos de desenvolvimento sustentável, estamos a falar da participação de vários atores, que são as partes interessadas. Entre as partes interessadas temos o governo, as instituições locais, instituições regionais, instituições internacionais. Falamos também do papel da academia, tanto a comunidade científica como a comunidade acadêmica. Vamos falar também das empresas, das escolas, das associações de voluntários. Então, são todos partes participantes, se posso me permitir falar assim, são todos participantes no processo. E eu vejo no sentido, e é isso que tenho observado aqui, a academia tem um papel muito central, porque é um papel fundamental e é central porque acaba por ser ela a congregar, a reunir, a reagrupar toda a informação, de maneira que ela se torne acessível aos outros participantes. Se pudermos imaginar esse processo como uma pirâmide, temos na base os cidadãos e os grupos de voluntários ou as associações, e são esses que vão remontar a informação para o alto da pirâmide, onde encontramos o governo que vai, por exemplo, legislar as ações. No caso do que eu tenho observado aqui, a maior parte dos projetos que são submetidos na academia para doutoramento, mas também alguns para mestrado e outros, eles têm em conta realmente os objetivos definidos nesta carta. Porque esta carta não é só um documento escrito, acaba por servir também como um plano de ação. Porque depois de se fazer essa carta, foi ratificado em Addis Abeba um plano de ação mais específico, mas nessa carta acabamos por encontrar reunida todas as ações que devem ser metidas, todas as ações que devem ser implementadas para realmente atingirmos os objetivos. Para lhe falar concretamente do meu trabalho, foi necessário ir ver na carta onde é que se enquadrava o meu trabalho e digamos que na carta, no geral da carta, eu chamo carta, mas no documento, encontramos cerca de 17 objetivos e 169 targets ou alvos. O trabalho que eu estou a realizar enquadra-se em 2 objetivos, o objetivo 13 e o objetivo 14, digamos o objetivo 14, que eu vou lhes falar mais concretamente, que fala da conservação dos oceanos e uso racional dos recursos marinhos. Ela fala em aumentar o conhecimento científico, fala em desenvolver capacidades de investigação, fala em melhorar a saúde dos oceanos e contribuir para a biodiversidade marinha, fala em uso sustentável dos recursos marinhos. Está aí um capítulo que é impossível pensar sem a participação da academia, sem a participação das universidades, que é por ser um trabalho muito amplo, mas também porque é um trabalho muito específico e que tem que ser massificado, mas que eu acho que é aí que a academia deve pegar para si esse papel de realmente reagrupar a informação, disseminar e permitir que outros autores cumpram o seu papel nesse processo. O trabalho que eu estou a desenvolver na Universidade do Porto é sobre a contaminação e os efeitos dos microplásticos nos organismos marinhos selvagens. O que eu estou a tentar, pronto, já foi descoberto, mas estamos a tentar perceber é que efeitos têm os microplásticos na saúde, tanto dos organismos marinhos, mas muitos desses organismos marinhos vão ser utilizados como recursos alimentares para os humanos. Que implicações vão ter para os humanos, eventualmente, derivados do consumo do pescado contaminado com os microplásticos? Para isso também é preciso conhecer a extensão da contaminação e daí que esse tipo de trabalho está a ser feito não só na Universidade do Porto, mas pelo mundo inteiro. Só para lhe dar um exemplo, e depois eu termino a minha apresentação,
Temos neste último ano, foi um ano em que houve um boom de publicações científicas, de revisões feitas por vários cientistas sobre a problemática dos microplásticos, não só em produtos alimentares de origem marinha, mas também noutros, como no sal, na água engarrafada. E é um tema muito atual e que merece ser investigado muito seriamente, porque precisamos de prever que consequências vai haver, não só para a nossa geração, mas para as gerações vindouras. Então, acaba por se integrar muito, integra-se perfeitamente nos objetivos de desenvolvimento sustentável que foram aí ratificados pelos vários governos. Não sei se respondi a sua questão, Kátia. Muito bem respondido e dentro do tempo, não é? Dos 5 minutos. Obrigada, Valentina. De facto, um tema muito interessante. Eu vou querer ouvir mais tarde, ou depois, se calhar num outro fórum, um pouco mais sobre o seu trabalho. Sabe que me interessa muito esse tipo de trabalhos, e quando falei com a Valentina, fiquei muito entusiasmada em saber que está, de facto, a levar está numa linha de investigação voltada aos microplásticos, e, de facto, está muito bem respondida a pergunta. Muito obrigada, Valentina, pela tua contribuição aqui nesta mesa redonda. Esta mesa redonda tem aqui uma grande riqueza, porque temos aqui profissionais de diferentes áreas, das áreas das ciências exatas, das ciências sociais. Portanto, eu vou agora querer ouvir o Alain Panzo, que é sociólogo. Quero também ouvir qual é a sua visão relativamente ao papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento sustentável. Eu acredito que as instituições de ensino superior devem, de facto, exercer um papel de liderança junto das sociedades na qual estão inseridas, mas esse papel deve ser no sentido de ter a capacidade de influenciar uma mudança de comportamento, uma mudança na forma de pensar. Mas para, de facto, conseguir este papel de liderança, deve, de facto, também praticar aquilo que ensina em sala de aulas. Professora Alain, qual é a sua visão como sociólogo? Qual a sua visão e que tipo de atividades, de facto, está envolvido, que, de facto, têm contribuído para o desenvolvimento sustentável? Alain. Bem, professora Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Dizer que o tema é extremamente importante porque fala sobre um tema que é atual, que tem a ver com o desenvolvimento sustentável e o papel que as instituições do ensino superior, de uma forma geral, podem desempenhar neste processo. Dizer primeiro que nós, Angola, sabemos que ainda estamos aquém daquilo que são as metas, por exemplo, ou são as metas ou são os objetivos em termos gerais que as universidades devem atingir. Ficamos aquém porque ainda nos preocupamos mais com o ensino e deixamos outras atividades fundamentais, que é a extensão e ensino. Portanto, poderia dizer que as universidades podem contribuir para o desenvolvimento sustentável por essas três vias: ensino, extensão e também desenvolvimento. Por outro lado, também devemos reconhecer que temos uma universidade muito nova ainda. A primeira surgiu apenas em 1962, portanto temos 58 anos de universidade. Nós sabemos que para termos o desenvolvimento sustentável, porque quando falamos de desenvolvimento sustentável, falamos até que ponto as necessidades elas são atendidas, atendas às gerações atuais, sem comprometer as gerações vindouras. Para tal, nós precisamos de capital humano, precisamos preparar as pessoas. As pessoas têm de estar preparadas para mudarem de comportamento e para saberem lidar e fazer melhor gestão de recursos. Aí sim entram as universidades, e a universidade, num primeiro momento, ela tem a responsabilidade de formar os técnicos nas várias dimensões possíveis, nas várias áreas do saber. Por exemplo, estamos aqui e acompanhamos atentamente a professora a apresentar a sua exposição. A universidade tem a preocupação de preservar o meio ambiente. Então, as universidades hoje, não importa a pesquisa que farão, a dimensão da pesquisa, a primeira preocupação é saber se
o projeto ela respeita ou não o meio ambiente, se ela leva em consideração a preservação do meio ambiente. Então, as universidades podem efetivamente ajudar na formação de estudantes nessa perspectiva. Por outro lado, é por via da investigação científica, né, para a resolução e para a prevenção de um conjunto de problemas sociais. Por outro lado, tem a ver com a extensão. A extensão, sim, aí é muito mais fácil e pode entrar qualquer uma outra das áreas, né? Pode entrar a questão da sociologia em evidência, poderia entrar também aqui em evidência, por exemplo, a química, a biologia, todas essas áreas do conhecimento, elas levam em consideração a extensão universitária. Eu costumo sempre a dizer que a extensão universitária é como se fosse, se alguém, por exemplo, se as universidades não fazerem uso dela, é como se alguém dissesse que tu tens milhões de dinheiro no banco e nunca vais usar na sua vida o dinheiro. Portanto, ela não tem valor algum, porque não serve para nada na nossa vida. Então, as universidades, quando não fazem a extensão universitária, acabam também por não desempenhar o papel que deviam desempenhar, pois, por via da extensão universitária, as universidades conseguem resolver problemas concretos da comunidade em que estão inseridas. E quando falamos do desenvolvimento sustentável, estamos precisamente a falar em capacitar as pessoas, as comunidades, para de resolver e de prevenir um conjunto de problemas que lhes são familiares. Falando especificamente de mim, tenho um projeto Reciclar, onde temos estado a olhar para um conjunto de projetos que podem minimizar o impacto ambiental. Tenho estado agora a montar um projeto que tem a ver com os efeitos sociais das chuvas em Luanda. Todos nós sabemos que as chuvas estão lá, quando chove em Luanda temos um conjunto de problemas que dela decorrem. Então, do ponto de vista sociológico, a nós interessa-nos poder quantificar os efeitos dessa chuva. Quantificar na perspectiva de olhar para a perda que as famílias vão ter, perdas da perspectiva econômica e na perspectiva também social, e olharmos também para aquilo que o governo gasta do ponto de vista de reabilitação ou até para ajudar as famílias com casos em função dos problemas que decorrem da própria chuva. Então, é nesses termos que nós temos estado a contribuir para que tenhamos uma sociedade que olha para o desenvolvimento sustentável, que olha para as suas ações e perceber que vivemos num mundo em que todos nós, o nosso comportamento tem de concorrer para que a preservemos e que sabemos que vamos deixar um mundo melhor em relação àquela que encontramos. Mas, professora Kátia, há um outro aspecto importante que temos de olhar aqui assim, e fala-se muito pouco em relação a isso, que tem a ver com atividades que as próprias universidades fazem a respeito disso, a respeito da sensibilização e também em relação à divulgação dos resultados científicos que nós temos estado a ter. Há muitas pesquisas que se fazem aqui em Angola em relação ao desenvolvimento sustentável, mas depois não chega ao público. Então, temos apenas a extensão, que às vezes também não chega, que as pessoas acabam por não ter acesso a essa questão. Precisamos olhar, por exemplo, também para os meios de comunicação social que poderiam desempenhar um papel fundamental na socialização, na sensibilização das pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer o uso racional dos recursos que temos, porque entendemos que o mundo, depois de partirmos, ela vai continuar e existirão outras pessoas a residirem nela e temos de deixar um mundo melhor do que encontramos. Não sei se passei do tempo. Não, dentro do tempo, quase um minutozinho, mas estava muito boa a sua explanação, que eu de facto estive aqui a ouvir atentamente e de facto concordo que as instituições de ensino superior devem trabalhar, se querem de facto contribuir para o desenvolvimento sustentável, devem trabalhar neste tripé ensino, investigação e extensão, e de facto se querem ter alguma relevância na sociedade na qual estão inseridas, devem produzir um conhecimento que seja passível de ser transferido para a sociedade. Caso não faça isso, de facto não tem nenhuma relevância e nenhuma importância. Muito obrigada, Len, pela sua contribuição muito interessante, e vamos depois restar mais algum tempo lá para frente, vamos continuar a falar um bocadinho sobre estes projetos na qual está envolvido. Portanto, eu vou agora passar a palavra para a Norma. Eu gostaria de saber da Norma que é coordenadora de um curso de engenharia e também, pronto, como gestora universitária,
de facto tem aqui e também é coordenadora de um projeto de extensão universitária. Eu gostaria de saber da Norma que tipo de ações de facto as universidades devem promover para impulsionar este desenvolvimento sustentável, sabendo que de facto Angola ainda está muito longe de alcançar estes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estamos muito mal avaliados no ranking de cumprimento desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como gestora universitária, diga-me, como é que você vê este papel da universidade neste contexto? Norma. Obrigada, professora Kátia, pela oportunidade de participarmos neste tipo de evento, de interação com vários colegas. Escutei muito atenta a intervenção dos dois colegas anteriores, da professora Valentina e da professora Além Panso. Acho que tem muita razão todo o que falaram relacionado com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Gostei muito dos trabalhos de cada um. Até trabalhamos muito em conjunto, por exemplo, com o professor Além Panso, dentro da realização dos projetos. Eu acho que a universidade como todos sabemos, o celeiro da sociedade. As coisas que se fazem dentro da universidade servem para que sejam apoio para a sociedade. O sea, a sociedade só se desenvolve quando trabalhamos em conjunto. E dos aspectos fundamentais que tem, por exemplo, eu acho que para que um curso se dê bem, para que um projeto consiga desenvolver-se da melhor forma, é preciso a integração entre vários elementos que compõem um núcleo de forma geral. Por exemplo, dentro do SPTEC, nós temos várias áreas. E essas várias áreas, se não trabalham em conjunto, acho que as coisas não avançam, porque eu, dentro do curso de Engenharia Civil, por exemplo, atendo várias disciplinas. E se não há uma boa inter-relação entre os professores que compõem a disciplina, os alunos, se você não consegue fazer essa integração entre todo o pessoal que trabalha consigo, ou seja, se você não conseguir gerir a integração entre as pessoas, então não há desenvolvimento nem do curso, eu acho que de nenhuma área da sociedade. Eu acho que a sociedade, em primeiro lugar, precisa de integração, e é algo que eu vejo que falta ainda muito dentro da sociedade angolana, a integração entre as várias áreas. A professora Kátia dizia, dentro da universidade temos 3 eixos, que são a área de extensão, ensino e área de extensão, ensino e... E a outra é... Investigação. Investigação, desculpa. São muitas coisas, pensando muitas coisas. Área de extensão, ensino e investigação. Não, muitas vezes pensamos, a área de extensão é uma área, a área de investigação é uma área, a área de ensino é outra área, mas se a área de ensino não dá suporte à área de extensão, porque nós precisamos dos alunos, dos professores que trabalham nessa área de ensino, para poder fazermos atividades de extensão. Nós, por exemplo, trabalhamos em projetos, trabalhamos, por exemplo, no projeto Reciclar, mas temos alunos que estão dentro da área que tem que ver com a área de ensino. Se as áreas não trabalham em conjunto, nós não temos de nenhuma forma para desenvolver nenhum dos projetos. Ou seja, a forma isolada em que muitas instituições de ensino trabalham, isso para mim é uma coisa muito complicada, que eu não consigo perceber bem, porque por isso é que não há muita evolução. E se você dá conta, o professor Além disse, nós temos, por exemplo, em Angola tem sensivelmente 54 anos, um bocadinho mais de 54 anos da universidade ter sido criada. Mas as universidades que nós vemos no exterior do país, onde está a diferença da universidade, do que eu vejo na Universidade de Angola? Na Universidade Angolana, as pessoas gostam muito de, por exemplo, esta é a minha faculdade, eu sou isto, eu trabalho com isso, eu não trabalho com mais ninguém, todo mundo fica cada um no seu canto. E o andamento, o desenvolvimento das instituições de ensino universitário não se dá por uma individualidade. Se eu trabalho com a área de engenharia civil, eu preciso da área de química.
porque eu preciso que as pessoas saibam, ou que os alunos desenvolvam projetos relacionados com, por exemplo, materiais de construção que tem uma componente química muito forte. Eu preciso de um equipamento, ou seja, preciso da área de mecânica, preciso saber como a sociedade resolve esses problemas, preciso da sociologia, preciso saber quais são os custos associados, por exemplo, à maquinária, ao equipamento, à construção que eu vou fazer. Eu preciso da economia. Eu posso fazer, porque eu fui preparada para fazer um trabalho assim, estudei dentro do ciclo de formação química, estudei sociologia, estudei economia, mas cada um tem uma especialização e é isso o que dá a universidade, pessoas especializadas em uma determinada área. Quando todo esse conjunto se une, então há desenvolvimento. Então, a sustentabilidade também está dada nisso, em que nós consigamos unir-nos para ter um futuro melhor. Não sei se passei do tempo, desculpa. Não, dentro do tempo, Norma, Dentro do tempo. está dentro do tempo, de facto. Muito interessante a sua abordagem, de facto, tocou num ponto muito importante, que é a interdisciplinaridade. De facto, esta interdisciplinaridade é o fator-chave para, de facto, conseguirmos alcançar o desenvolvimento sustentável. E eu acho que concordo plenamente com tudo o que disse, e nós, de facto, sozinhos não conseguimos. Tem que haver essa diversidade de ideias e de profissionais para a resolução de um problema neste contexto. Muito obrigada, Norma, pela a sua contribuição. Eu vou passar então aqui agora a palavra à Letícia Torres, que é de facto recordista em termos de orientação de trabalhos de final de curso. Portanto, a Letícia, como foi dito muito bem aqui neste encontro, que de facto as instituições também podem contribuir para o desenvolvimento sustentável a partir da investigação científica. E então eu gostaria de ouvir da Letícia se de facto tem estado a implementar os trabalhos que orientam estão focados ao desenvolvimento sustentável, vêm trazer alguma resposta para os desafios do desenvolvimento sustentável. Letícia. Obrigada mais uma vez, Kátia, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui juntos para partilhar ideias num tema tão pertinente como este. Eu vou começar a dizer que é evidente que há necessidade de implementarmos de facto as práticas comuns para um desenvolvimento sustentável é imperiosa. Já falamos aqui, já alguns colegas falaram aqui que a África, em sentido geral, como continente, Angola em particular, está aquém dos objetivos de desenvolvimento do milênio e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. No último informe 2019, em setembro do ano passado, do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Angola estava a ocupar o lugar 149 entre 167 nações, cujos dados tinham sido publicados. Portanto, é uma posição num ranking de quase 167 países, uma posição muito comprometedora. Portanto, é uma posição que indica que há de se fazer muito ainda para melhorar. É evidente, né, que as universidades, como pioneiras neste assunto de construção, implementação e desenvolvimento do conhecimento, geralmente estão antes, quer dizer, vão um passo antes da sociedade em termos de arranjar soluções para contribuir para o desenvolvimento. Agora, de que forma as universidades têm feito isto? E depois eu vou, logicamente, responder diretamente já à pergunta da Kátia. Ou, aliás, de que forma eles as universidades podem melhorar esta tarefa? Primeiramente, eu acho que, conforme a professora Valentina tinha dito, a Agenda de 2030 das Nações Unidas indica a implementação, desenvolvimento, melhoramento contínuo dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os chamados ODS. Agora, como é que uma coisa que é implementada ou que é proposta pelas Nações Unidas, que não é necessariamente governamental, chega a nós? Como é que nós podemos transmitir isso aos nossos alunos? Como é que nós podemos, individual e coletivamente, contribuir de facto para implementar isto? Eu acho que, primeiramente, as universidades devem
tem a obrigatoriedade de conhecer e identificar em cada região o que é que está sendo feito nesse sentido. Portanto, fazer um mapeamento do estado em que os ODS estão em cada área. As universidades daqui de Luanda, aqui em Luanda, as universidades de Malanje em Malanje, as universidades de Cabinda em Cabinda. Evidentemente, todas as universidades deveriam ter uma rede para intercambiar, implementar soluções conjuntas, porque de fato não se consegue fazer isoladamente. Portanto, conhecer e identificar o que está sendo feito em termos de objetivos de desenvolvimento, o mapeamento é fundamental. Depois, cada centro universitário, de facto, deveria apropriar-se em si da agenda, divulgar os objetivos, implementar temas específicos que tenham a ver, de facto, com os objetivos. Temas específicos não bem como uma linha de investigação que seja dirigida a isto, especificamente. Por exemplo, no ISPTEC nós temos linhas de investigação dirigidas à energia renovável, linhas de investigação dirigidas a outros assuntos, mas nós não temos uma linha de investigação dirigida especificamente a pesquisas, melhoramentos, implementação de temas diretamente ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, depois disso, nós também devemos identificar prioridades, oportunidades e fraquezas. São 17 objetivos muito complexos, mas nós temos que ver quais são os que conseguimos fazer primeiro. Quais são as metas que temos de traçar para fazer aqueles que ainda não conseguimos fazer? E quais são os que, de fato, não conseguimos fazer nas nossas condições? Portanto, nós devemos trabalhar nisso, né? Quando me refiro a nós como fazedores, aos nossos gestores universitários e, evidentemente, as grandes decisões em termos medioambientais, sustentabilidade, economia, são governamentais. Também eu penso que deveria se integrar, implantar, incorporar, como já tivera dito, os ODS nas estratégias, políticas e planos universitários. Implementar mesmo, incorporar mesmo, para divulgar, para fazer, para se traçar políticas relativas a isto. É um tema abrangente, e como a professora Antônia já tinha dito, é um tema que sem equipas multidisciplinares não se consegue. Não se consegue trabalhar em termos de desenvolvimento sustentável se nas equipas não tem engenheiros químicos, civis, sociólogos, juristas, economistas, portanto, todo mundo tem que estar envolvido. O pessoal de gestão de cada centro de estudo também. E por último, acho que também nós deveríamos trabalhar, quando me refiro a nós como instituição, em monitorar, avaliar e comunicar as ações que estão sendo feitas com respeito aos próprios objetivos. Portanto, eu acho que esses passos têm de ser dados, mas dados mesmo com a consciência. Temos de conscientizar aquilo que pretendemos, temos que saber que estamos muito distantes daquilo que se pretende. 2030 está mesmo aí, a agenda de 2030 só faltam 10 anos. Parecia muito distante quando foi implementada, mas já passaram os anos e ainda não se conseguem os objetivos principais. Então, nós temos que trabalhar nisso. Pela sua parte, o ISPTEC tem feito, evidentemente, o ISPTEC tem feito um bom trabalho. Eu acho que o que falta é mesmo organização e um pouquinho mais de abrangência nesses termos, né? No curso, não é, de Engenharia Química, que é o curso onde eu trabalho e é aí onde eu tenho orientado a maior parte dos trabalhos, nós sempre, em cada um deles, temos um capítulo ou um subtema relativo à proteção do ambiente, práticas de produção mais limpas, desenvolvimento sustentável entre as rotas de produção propostas pelos alunos, melhoramento e tudo mais. Mas eu sinto que ainda não se ganhou a suficiente consciência para isso. Não se faz com consciência. Eu acho que se faz de uma maneira muito teórica, muito superficial, e desde as nossas condições nós podíamos fazer mais. E eu acho que deveríamos fazer mesmo mais. Se trabalha, a universidade tem a obrigatoriedade de desenvolver tecnologias mais avançadas para, logicamente, ajudar a alavancar o próprio desenvolvimento econômico, político e social, e não só. A universidade também é que forma as pessoas que vão implementar as políticas, mas, pela sua vez, a universidade tem de apoiar este assunto de, além da tecnologia, do avanço tecnológico, fazê-lo com consciência, fazê-lo respeitando os princípios e protocolos para que, além do desenvolvimento, nós tenhamos um desenvolvimento que não seja só para nós, seja para gerações futuras e que mesmo para nós seja o desenvolvimento mais saudável, né? Mais sustentável, como temos dito. Então, eu acho que ainda nos falta
nos falta. Estamos no caminho, mas nos falta, e eu acho que nos falta também organização. Agora tem o Programa de Desenvolvimento, Nacional de Desenvolvimento, agora de 2018, 2022. São documentos muito bem elaborados, mas são documentos que não se implementam na prática. Você não sente que há uma divulgação suficiente, você não sente que as pessoas estão cientes daquilo que se pretende fazer. Cada um de nós, desde a sua particularidade, pode fazer muito mais. E eu acho que as universidades são piores, quer dizer, têm um papel preponderante, mas em todos os níveis de ensino, isso tem de ser também divulgado, implementado, tido em conta. Eu acho que nós temos de trabalhar mais nisso. Não sei se já passou um bom tempo, não sei se respondi. Não, passou um bocadinho do tempo, mas muito bem respondido aqui a pergunta. A Lisa tocou aqui num ponto muito importante, muito interessante sobre o levantamento do qual o estado atual do nosso país em termos de cumprimento e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, acho que é um ponto que de facto merece uma reflexão e eu acho que é um tema que não se esgota e deve ser estendido na universidade para a continuidade dessa discussão. Eu de facto concordo totalmente com o seu posicionamento e de facto devemos continuar a refletir sobre esse assunto, mas vamos continuar também aqui a nossa conversa. Eu agora vou passar a palavra a Lilan, que é de facto autora deste livro muito importante, Educação Ambiental e Empresarial. Lilan, eu sei que a Lilan também está envolvida em muitos projetos de extensão universitária e com certeza deve de facto encontrar, e são projetos que estão ligados à área de sustentabilidade e portanto deve, na implementação dos seus projetos, deve identificar alguns desafios e oportunidades. Eu gostaria de ouvir também da Lilan como economista e gestora ambiental, qual de facto tem sido os desafios nesse contexto do papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento sustentável. Lilan. Ok. Agradecer mais uma vez também o convite da Kátia. De fato, é um assunto, como todos os outros colegas já mencionou, extremamente importante. Dizer que juntar um pouco, né, do que os colegas já falaram para entrar e tentar responder, contribuir um pouco com o questionamento da Kátia, que, de fato, as instituições públicas, assim como a Valentina reforçou aqui, elas têm uma grande reutilização dos recursos e, portanto, por isso que estamos a falar tanto em outras palavras, alguns falaram da Agenda 2030, das ODS, que é muito importante. Por outro lado, o professor Alain focou também na questão do progresso, né, social e outras questões importantes também, que estão também dentro do documento e está também na Agenda 2030. E agora, com a professora Letícia, ela falou um pouco da questão da operacionalização e o planeamento, que é muito importante. E para entrar na minha resposta, que a Kátia fala a questão da extensão e depois contextualizar isso com os desafios. O que acontece? Tem algumas, dentro do desenvolvimento sustentável, nos documentos de sustentabilidade, tem muito forte a questão social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Ou seja, que é um pouquinho do que cada colega aqui falou um pouco e que eu acho que é super importante e estão nos documentos. Social, porque nós temos, os projetos devem estar voltados para essa questão de diminuir o distanciamento das grandes massas. Ou seja, tentar diminuir reduzir a distância dos padrões de vida. Então, acho que os projetos e as nossas ações e as nossas atividades, assim como pessoa, professor, estudante, instituição pública ou privada, devem olhar um pouco para isso também. Porque falar de ecologia ou falar sem olhar para o progresso social, em conjunto com uma compatibilidade com práticas ambientais, pode ser uma questão, assim, vamos dizer assim, entre aspas, pode ser de jardinagem. Então, não posso falar disso tudo sem olhar para o progresso social. E aí vem a questão que alguns desafios que a Kátia me colocou, porque acaba sendo um pouco
uma pergunta que todo mundo faz, né? Ou seja, não é uma escolha, não é um trade-off, ou seja, entre o progresso social e o desenvolvimento econômico, mas do desenvolvimento econômico, progresso social, ser compatível com as práticas ambientais. A questão, por exemplo, quando eu uso também dentro de alguns projetos que tenham participado, e mesmo na sala de aula com os estudantes, é importante também, quando olhamos para todas essas dimensões da sustentabilidade, tentar dentro das nossas áreas e dentro das nossas ações, não só estamos a falar muito de documentos, que é importante, o conhecimento é muito importante, a habilidade também é importante, né, mas a atitude é muito também importante na questão da sustentabilidade, ou seja, como que a professora Lilan se comporta dentro do ambiente universitário, ou seja, eu tenho práticas ambientais fora, ao consumir, eu tenho também práticas e ações sustentáveis? Será que eu aqui estou a falar e conheço todos os 17 objetivos das ODS, conheço a Agenda 2030, mas um estudante ou um colega me encontra no supermercado a fazer exatamente o oposto? Ou será que dentro, a professora Letícia falou muito bem, a questão é importante, as atividades de extensão, tudo isso, mas nós temos também outras vertentes importantes, que é a questão da operacionalização e planeamento dessas ações rotineiras também dentro das instituições de ensino superior. Então, quando a Kátia fez esse convite, eu achei, por que será que as instituições de ensino superior, né? A Kátia colocou vamos dizer assim, esse debate, essa troca. E depois, se formos olhar, a base da sustentabilidade e do processo está mesmo nas instituições de ensino superior, porque é onde tem o maior fluxo de pessoas, e aí é que nós estaremos preparando, conscientizando e preparando futuros formadores de opinião que ditarão as regras do mercado, como é que serão os prazos, como é que serão as metas. Então, eu acredito que conscientizar e os projetos que devem ser desenvolvidos, e qualquer pessoa que esteja aqui em qualquer âmbito, em qualquer área, as ações rotineiras das instituições e enquanto pessoas, elas contam muito mais, porque a atitude, né? Como é que eu estou vivendo? E eu acredito que os alunos e os filhos, os primos, as pessoas que estão às nossas voltas, eles acabam vivenciando porque é algo rotineiro. Então, é aí a questão da operacionalização, e isso ajuda na redução dos custos também, e que, por consequência, eu acredito que as práticas é o ponto mais forte. Entrando um pouco na questão que a Kátia colocou dos projetos, apesar de terem essas dimensões todas, eu tento focar mais na parte cultural, econômica, social e ambiental, não tanto na espacial. Ou seja, o que é isso? Falando assim no linguajar bem mais simples, porque e a professora Letícia colocou aqui bem, no mapeamento das regiões, ela precisa ser uma região ou precisa ser um grupo de pessoas que é de risco ou que tenha debilidades em um desses tripés. Então, vamos ter cuidado para tentar entender a cultura do local. Isso também está dentro da sustentabilidade. Eu não posso trazer umas regras, eu acho que pode ser por isso que é tão difícil de cumprir em Angola, porque ela não está na mesma condição que os outros países para cumprir todas essas metas. Então, alguns pontos sim, outros não. Então, o que acontece? Quando nós temos a possibilidade de sair do mesmo local, né? E com as mesmas condições, é mais fácil de cumprir essas metas. Mas, ainda acho que estou dentro do meu tempo, estou tentando falar um pouco rápido, e já estou a finalizar. Então, eu poderia dizer que se nós levarmos em conta dentro dos projetos, dentro das nossas ações, a questão de implementar, incluir o pilar, não só, sempre a gente fala econômico, social e ambiental, que é super importante, mas também a questão aqui de Angola, a questão cultural, da localização, a cultura, isso é muito importante ver isso primeiro, que é a questão do mapeamento, porque as necessidades são diferentes e as ferramentas que nós temos para utilizar
para poder fazer o mesmo bolo que os outros países estão a fazer é diferente. Então, é uma questão de tempo e uma questão de adaptação. São desafios, mas são possíveis desde que tenham prazo, que tenham metas e que eles sejam possíveis, tenha uma equipa. Quando eu digo uma equipa, é todas as instituições públicas e privadas andando na mesma direção, ou seja, darmos mesmo as mãos, como todo mundo tem dito aqui, porque quanto maior for o número de mãos que tivermos dado, nós vamos chegar mais rápido em qualquer lugar, né? Eu acho que a cooperação é a união e aí chegamos em qualquer lugar. Muito obrigada, Kátia. Sem dúvidas, concordo plenamente, Leilão, com a sua abordagem. Tocou também aqui num ponto muito importante neste processo, como nós, como educadores, de facto, nós temos que praticar aquilo que nós ensinamos. Se de facto queremos influenciar toda uma geração, uma comunidade, e de facto a prática é que de facto poderá ser um fator-chave para que possamos ser os líderes desse movimento em prol do desenvolvimento sustentável. De facto, concordo e acho que é um ponto que deve ficar aqui bem assente. Obrigada, Lilan, pela sua explanação e contribuições muito bem colocadas dentro deste nosso tema de conversa. Portanto, eu vou passar então agora a palavra à Hélia Piedade. A Hélia, que é ambientalista, também é bióloga, educadora ambiental em muitas escolas secundárias. Hélia, eu gostaria de saber também qual é a sua visão. A Hélia também já participou conosco na organização do concurso Acabe com a Poluição Plástica, que foi de facto um concurso que visava premiar os trabalhos, ou seja, os trabalhos focados em encontrar soluções tecnológicas para acabar com a poluição plástica. Portanto, a Hélia, de facto, também tem contribuído com essas atividades extracurriculares, não só em instituições secundárias, mas também em instituições universitárias. Hélia, eu gostaria de ouvir qual é, de facto, a tua visão sobre este papel das instituições, não só instituições de ensino superior, mas também as instituições não universitárias, uma vez que a Hélia trabalha, tem estado a participar nestes dois subsetores de ensino. Hélia, Piedade. Hélia não está? O que é que aconteceu com a Hélia? Saiu? Não, estou aqui, Kátia. Já me conseguem ouvir? Sim, já conseguimos ouvir-te. Ok. Kátia, ainda bem que fez menção não só do ensino superior, como também nos outros ensinos, e porque o importante é que este conhecimento, e falando de ambiente, seja feito de forma muito precoce. E até porque as mudanças também são muito dinâmicas, quanto mais cedo começarmos a incutir mensagens positivas às crianças, então adultos com conhecimento eles se vão tornar, e claro, nas suas ações. Eu gostei muito do depoimento da Norma, porque nós já trabalhamos juntas e partilhamos do mesmo pensamento. Eu acho que nós temos que identificar o problema e para depois olharmos para a solução. Neste momento, embora a gente, de facto, resultados palpáveis na sociedade, a gente não consegue ainda observar, mas olhando para aquilo que foi dito, só de uma amostra que vemos aqui nesse painel, a gente já vê que muita coisa já foi feita e que muita coisa poderá ainda se fazer. Agora, como é que podemos conjugar esses esforços, esses pensamentos, essas pesquisas em prol do desenvolvimento da sociedade? Eu concordo com a Norma também quando diz que as pessoas fazem um mérito, mas a nível muito individual. Eu fiz uma pesquisa, eu lancei um artigo, eu estou nesse projeto, mas e a sociedade, onde é que fica? Acho que a nossa questão deve ser refletida e se calhar seria bom, sendo os peacemakers, né, sair aqui com algum plano consolidado que a gente possa mais tarde implementar.
Acho que a nossa questão é uma questão de pensarmos muito no individual, não só no individual em termos particular de indivíduo, mas também do local onde estamos inseridos. Isso fecha-nos muito. Se estivermos inseridos numa empresa, vamos pensar para esta empresa. Se estivermos inseridos numa escola, vamos pensar para esta escola. E se estivermos inseridos numa universidade, vamos pensar para esta universidade. A coesão e o resultado multidisciplinar não se consegue destacar numa sociedade. Nós temos várias universidades que têm, por exemplo, publicações científicas, não é? As universidades sabem que elas existem, os alunos sabem e vão pesquisar, não é? Os alunos dessas universidades, mas estão no intercâmbio da ciência no país. Eu sou uma cidadã comum, quero investigar sobre um tema. Onde é que eu vou encontrar esse repositório? Existe, depois vem a ideia falsa de que no país não se fazem as coisas, no país não se investiga, mas está-se a investigar, está-se a produzir muito trabalho, só que esse trabalho não está a ser visível. Agora, por que não está a ser visível e que não está a ser impactado na sociedade? Isso é que tem que ser conversado seriamente. Nesta circunstância da Covid, é uma pandemia, claro, global, há muita interação entre países e quando o Reino Unido anunciou o plano de vacinação, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, disse: a ciência salvou o país, o cientista salvou o país. Para as pessoas que fazem ciência e são pesquisadoras, nós olhamos para o nosso país, Angola, e nós dissemos: o que é que a gente vai fazer para salvar o país? Porque problemas existem muitos, mas como é que eles vão ser resolvidos? Acho que essa é a principal discussão. Como é que poderemos fazer uma integração das diferentes áreas e de forma sistémica que resulte, porque já não há dúvidas, não há sombra de dúvidas, que nós temos pessoas capazes. E o trabalho que eu tenho feito ao longo desse tempo, porque eu antes de entrar para a universidade já fazia parte da Juventude Ecológica Angolana, portanto esse pensamento ambiental e ativismo ambiental começou antes da universidade. E, então, claro que e nós portanto, eu no ensino secundário já fazia educação ambiental para as crianças do ensino de base. Então, quer dizer, aí está mais um motivo para o Ministério da Saúde unir-se e ver qual será a sequência, se calhar, do programa curricular. Espera-se muito que as crianças, os jovens, vão para a universidade, começam a desenvolver projetos. Mas por que quando chegar à universidade? Eles têm que ser preparados antes. Então, como é que vai ser essa sequência de aprendizado? Isso é uma visão muito holística que o nosso país, né, os gestores do país, o governo, tem que ter. E outro exemplo que eu digo, por isso é que eu quando falo desses exemplos do mundo, mas é para nós pensarmos fazer em Angola. A vacina contra a Covid, né, porque já foi liberada e alguns países mesmo já começaram programas de vacinação. A tecnologia, uma das tecnologias usadas para a fabricação da vacina Pfizer foi importada de um laboratório em Portugal. Quer dizer que as pessoas não estão sozinhas. É um laboratório pequenino que desenvolve a sua tecnologia, mas teve esse impacto global. Só para dizer que mesmo que a gente esteja numa província do país, Benguela, Huambo, Namibe, nós estamos a trabalhar, mas não podemos trabalhar de forma individual. Temos que congregar o nosso conhecimento para o bem maior, que é a nossa sociedade, resolver os problemas da sociedade. É isso que eu espero, se calhar, que depois do nosso debate possamos sair daqui com cada um com ideias concretas de como será a nossa atuação. Valentina, só para dizer que gostei muito do trabalho que está a desenvolver e, claro, espero projetos futuros aqui para o país.
Exatamente. Eu tenho a certeza que a Valentina vai conseguir importar este conhecimento para Angola. Esse conhecimento não vai ficar só para Portugal, uma vez que a Valentina é angolana, vai trazer-nos também aqui este conhecimento que vai resultar da sua tese de doutoramento. Então, Hélia, muito obrigada pela sua contribuição. De facto, foi excelente a abordagem. Foi muito interessante ouvir o seu ponto de vista e tocou aqui em aspectos muito importantes e aqueles aspectos que a norma também já tinha de facto colocado, a questão do individualismo, que não acaba por ser um fator inibidor para o desenvolvimento sustentável e, portanto, nós devemos ter um pensamento mais coletivo, pensar no coletivo e trabalhar com o coletivo se de facto queremos alcançar algum dos objetivos que nos foram propostos. Então, muito obrigada, Hélia, pela sua explanação, que foi de facto excelente. Vou então agora passar a palavra aqui para os nossos estudantes universitários, não é? Dizer que as instituições de ensino superior têm de facto a missão de formar quadros qualificados e comprometidos com o desenvolvimento sustentável, portanto é momento agora de nós também ouvirmos deles, que são os futuros quadros desse país, o que é que de facto têm estado a fazer. Portanto, eu vou começar com Goma, não é? Que é aqui um estudante bastante dedicado e que mostra que é possível conciliar as atividades de ensino com atividades extracurriculares. Olha ali lá fazer um coração, de facto ele merece mesmo um coração, 1000 corações. Ele, o Goma, o Damião, a Vicentina, a Neuza merecem por serem estudantes que de facto são proativos e estão na frente, na liderança dos principais projetos da instituição. Então eu gostaria de ouvir do Goma, não é, que falasse um pouco sobre a sua experiência na universidade em termos de atividades que promovem o desenvolvimento sustentável. Portanto, esta pergunta também é extensiva para a Neuza, a Vicentina, o Damião, que eu depois vou também colocar. Bom, agora é a tua vez. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouquinho daquilo que é a minha experiência com relação à questão do desenvolvimento sustentável. Bem, quanto à questão feita, digo que o meu primeiro contacto com a questão do desenvolvimento sustentável foi a partir do segundo ano, quando entrei para o projeto Reciclar. No princípio, eu lia, pesquisava, mas não sabia, na verdade, a abrangência daquilo que é o tema que é o desenvolvimento sustentável. Bem, quando entrei no projeto Reciclar, acho que estou já há 4 ou 5 anos, muita coisa aprendi com relação ao desenvolvimento sustentável. E no projeto Reciclar, aprendi que o meio ambiente por si só, ela se reconstrói, mas para que ela se reconstrói, ela leva um tempo. E para isso, nós os seres humanos, muitas das vezes, temos jogado, né, do lado errado, que é poluir, né, o meio ambiente de forma desenfreada e não pensamos naquilo que é o meio ambiente. Então, no projeto Reciclar, o que fazemos basicamente é a preservação ambiental, ou seja, a transformação dos resíduos, né, que é o famoso, em termos mais vulgares, o famoso lixo, em produtos com certo valor econômico agregado. Então, para que isso seja feito, muitas das vezes, nós como estudantes, temos que ter aquela preocupação com o meio ambiente. Acho que um dos papéis da universidade tem a ver basicamente com essa questão, que é incorporar a questão da proteção ambiental para os mesmos estudantes, porque uma vez que os estudantes tenham preocupação com o meio ambiente, eu creio que, já que na universidade transmite-se conhecimento, esses conhecimentos podem muito bem ser usados para a preservação, para a produção de tecnologias que visam a salvaguardar o meio ambiente. Então, no projeto Reciclar, por exemplo, nesse momento eu estou a fazer o meu trabalho de final do curso e ela está virado com relação à questão dos óleos usados, né, que são óleos de fritura. Então, eu estou a transformar esses mesmos óleos em tinta gráfica e combustível. Então,
esses olhos muitas das vezes são descartados e quando descartados de forma inadequada, elas chegam a poluir os lençóis freátricos, elas estragam os solos, ou seja, uma vez que derramemos óleo num solo, aquele mesmo solo, se formos plantar uma árvore, ela já não cresce. Por quê? Porque as mesmas gorduras vão servir que nem uma película e vão tornar o mesmo solo infértil. Então, a fim de reduzir a questão da poluição das águas, do solo, então transforma esses mesmos óleos em tinta gráfica e em combustível. Então, acho que as universidades devem olhar nessas perspectivas. Tudo bem que talvez em Angola, nesse momento, não temos assim tecnologias, né, de ponta, mas acho que mesmo com atitudes simples, podemos fazer alguma coisa para a preservação do meio ambiente, como, por exemplo, incutir na mente dos estudantes a questão da reciclagem. Acho que são práticas simples, mas que, do ponto de vista dos estudantes, chega a ser muito, né? Muito que nós fazemos para aquilo que é a sustentabilidade do meio ambiente. E, quanto à minha experiência, muito aprendi, muito continuo a aprender e, pelo menos o que eu faço, sempre que aprendo alguma coisa, é partilhar, e acho que o que nós devemos fazer, partilhar o máximo possível com as pessoas, porque tem muitos que realmente não sabem, não têm a informação. Então, o que temos que fazer é talvez ser uma ponte para fazer com que a informação chegue até a sociedade. Não sei se responder a questão. Sim, Ngoma, muito bem respondida a sua pergunta, a pergunta que lhe foi colocada, não é? Ngoma, de facto, é um estudante que está, como disse inicialmente, está na linha da frente como estudante em muitos projetos extracurriculares, desde projetos de investigação científica, projetos de extensão universitária, portanto, parabéns, continua assim. De facto, nós esperamos que esse conhecimento possa, de facto, servir para que um Ngoma amanhã, como futuro profissional, possa, de facto, implementar e trazer aqui grandes contribuições para o país. Então, eu vou agora querer ouvir também a experiência do Damião, que é o vice-presidente da Associação de Estudantes. Portanto, penso que também terá uma experiência a passar. Está também envolvido no projeto Reciclar, que é um projeto que está assente na economia circular. Portanto, Damião, diga qual é de facto a sua visão, como é que tem sido a sua experiência na participação nestes processos e que lições você tira desses projetos para a sua vida futura como profissional. Ok, professora Cátia, muito obrigado. Eu queria inicialmente reiterar que estou profundamente de acordo com o que foi dito inicialmente pela professora Valentina, o professor Panzo, a professora Norma, a professora Letícia e todos os que me antecederam. Eu queria também fazer uma pequena reflexão daquilo que tem sido o desenvolvimento sustentável a nível internacional e também a nível nacional, porque infelizmente a nível nacional ainda se tem uma experiência ou uma noção errada daquilo que é o desenvolvimento sustentável. As pessoas baseiam-se simplesmente no pensamento. Eu entendo que há uma linha tênue aí na separação daquilo que é o ambiente e daquilo que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é algo mais completo que visa principalmente na maioria das vidas das populações. Então, ultrapassa um pouco daquilo que é a questão simplesmente ambiental. Então, hoje em dia as pessoas, principalmente aqui em Angola, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, pensam simplesmente na questão ambiental. Dizem, não, nós somos ambientalistas e tudo mais, mas na verdade é aquilo que se diz, né? É aquele pensamento que esteve no fundamento da criação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o bem comum, que é a criação de uma nação ou de um mundo que seja comum e seja próspero para todos. Então, com base nisso, nós podemos ter pensamentos mais integradores que depois nos levam a pegar essa ideia toda e introduzi-la na questão da academia, que é onde nós nos encontramos. Bem, a academia por si só não funciona, ela está inserida em uma sociedade, em uma comunidade,
e que também depende de políticas que sejam elas ativas ou não, e tem a ver com o executivo e com tudo que está ao seu redor. No entanto, políticas nós temos, também como disse a professora Norma, como disse a professora Letícia, nós temos boas políticas e que essas políticas devem ser convertidas ou transformadas em fatos. Então, daí vem a academia. A academia produz essencialmente conhecimento. E há dias eu, por acaso, estive num encontro em que um dos palestrantes disse que o conhecimento era o maior minimizador de custos ou de riscos. Então eu pensei, eu analisei, eu vi que era uma grande reflexão que na verdade nós precisamos construir, precisamos ter conhecimento. E esse conhecimento tem de ser valioso, tem de ser transformado, né, em algo que efetivamente venha a ser utilizado na nossa sociedade. Então, dentro disso tudo, nós temos feito diversos trabalhos, que foram aqui citados com os meus colegas do Projeto Reciclar e também recentemente com os colegas da Associação de Estudantes. No Projeto Reciclar, desde que nós entramos, nós mudamos bastante aquele que é o nosso pensamento. Nós vemos que de nada adianta se nós passarmos, né, por esse mundo sem ter que deixar algo impactante. E nada é mais impactante do que deixar algo para os outros. Eu digo, deixar um futuro ou deixar um país ou um mundo muito bem preparado para os demais. Acho que, na verdade, isso é que importa. Eu também concordo com o que a professora Norma disse, a questão do individualismo, para nós ficar de parte, a professora Kátia tem trabalhado conosco, muitas das vezes nós trabalhamos num projeto e depois nós, se calhar, nem sequer somos mencionados e nós ficamos assim, e nós não fazemos questão de que sejamos, porque, na verdade, para nós o mais importante é resolver os nossos problemas e realmente as pessoas sejam beneficiadas com isso. Então, é esse o nosso ponto. E, recentemente, eu tive a oportunidade de ser convidado para participar na nova direção da associação e também foi na mesma reflexão, porque quando nós estamos a falar dos ODS, nós analisamos que eles estão integrados e são praticamente inseparáveis. Eles devem ser analisados de forma integrada e num fator conjuntural. Portanto, nós temos a questão da energia, a questão da água, temos a questão da erradicação da pobreza, temos a questão do meio ambiente e temos diversas questões nisso tudo. E nós trabalhamos como é praticamente impossível, não que seja, mas nós pegamos alguns pontos e são esses que nós trabalhamos na nossa academia. E tem também a questão das parcerias, porque o desenvolvimento sustentável está virado para as pessoas, para o meio ambiente e para a paz também. No entanto, tendo esse trabalho, eu consegui conciliar aquilo que é a parte técnica, que são a parte que eu velo pelo meio ambiente, desde as transformações mais simples até as transformações mais complexas que nós temos que aplicar, às vezes, a química, a física, outros conhecimentos. Nós também temos o nosso fator social, como também foi aqui dito pelo professor Panzo. Então, daí o meu pensamento, a ideia de ingressar, né, nesse trabalho da associação, que de fato nós temos tido um contato social muito, mas muito benéfico para nós e para a sociedade também, porque aí nós saímos um pouquinho daquilo que é a nossa academia, ou seja, nós pensamos um pouquinho fora da caixa. Dentro da academia nós temos um pensamento que queremos entrar quando estamos fora e já lá dentro só queremos sair, estudar, ter boas notas e depois sair e nada mais. E depois procurar um emprego, ou seja, um novo desempregado, mas formado. Então, nós vemos que podemos mudar isso, alterar isso e fazer alguma coisa desde cedo, desde dentro da academia. Na verdade, é aí onde nós devemos fazer. Então, nós temos trabalhado nisso. Eu pensei da seguinte forma, ingressei para a Associação de Estudantes. Temos tido parcerias, temos tido convênios com outras universidades, com os estudantes. Nós temos aprendido bastante. E nós vemos que, na verdade, está a se formar uma geração, né, como a professora Kátia disse, nós somos o futuro e somos os estudantes que estamos a ser formados. Sim, é verdade. Está a se formar uma geração de cabeças pensantes que realmente são pessoas muito, mas muito sábias e que realmente virão a sustentar esse país, digo, em termos de dar o seu sacrifício por ele, que seja ele intelectual ou físico, e que se nós nos fecharmos, nós não conversarmos, não temos essa interação com os demais colegas, com os demais professores. Na verdade, nós procuramos conhecer ou aprender primeiro para depois também transmitir aquilo que nós, ou pouco que nós sabemos. Aí sim nós vemos que realmente existem estudantes que têm o mesmo pensamento que nós, outros até que pensam um pouquinho mais, outros que vão mais além e que realmente estão capacitados para nos transmitir alguma coisa.
E ainda dentro do projeto Reciclar, e também está voltado com a minha questão acadêmica, né, da minha formação, eu tenho desenvolvido um trabalho, digo eu, no sentido plural da palavra, não eu plural, com a professora Kátia e o meu co-orientador, o professor Chivanga. Nós temos desenvolvido um trabalho, que é do meu final do curso, que tem muito a ver com a questão do meio ambiente, que é a reciclagem mais voltada para os resíduos gasosos. Nós estamos a absorver o CO2 para a fabricação de outros componentes ou de outros combustíveis que sejam menos nocivos, ou se não, aquela questão, né, da circularidade, nós estamos aquela questão da economia circular. Bem, como o próprio fator do desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável diz que, na verdade, nós utilizamos os nossos recursos, mas tendo patente o pensamento de que os outros também devem ter a oportunidade de utilizá-los no futuro próximo. Então, como nós estamos a explorar, né, nós utilizamos o combustível fóssil, que é o petróleo, para as nossas refinarias. Então, o que nós estamos a fazer é captar esse CO2 e transformá-lo em combustíveis menos nocivos ao meio ambiente. Então, como nós já estamos a explorar, então o mínimo que nós podíamos fazer era minimizar, né, daí a questão que eu frisei há pouco tempo, aquela frase do conhecimento o maior minimizador de riscos. Então, era minimizar esses pontos e tem sido um grande trabalho e muito obrigado, professora Kátia, pela oportunidade e peço desculpas por ter passado o tempo. Ligeiramente, Damião. Estava muito interessante a sua abordagem, especialmente essa última parte em que falou sobre o seu trabalho de conclusão do curso, que está de facto alinhado àquilo que são também as alterações climáticas e, portanto, esse é um trabalho que, se for implementado, poderá de facto reduzir a quantidade deste gás, que de facto é um dos principais causadores do efeito estufa. E, portanto, parabéns pelo seu trabalho, que esperamos que de facto consiga apresentar resultados que possam ser relevantes para que consigamos ter esse problema da poluição atmosférica minimizado. Parabéns, Damião, pelo seu trabalho. Bom, vamos então continuar com a Neuza Cis, que de facto também é aqui uma grande empreendedora. Não sei se eu falei no início, mas a Neuza, apesar da tenra idade, é empreendedora, tem aqui um negócio muito interessante, focado na área de agronegócios, não é? E, portanto, é estudante em Engenharia Química, está no projeto Reciclar, que é um projeto que também está focado no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Neuza também é educadora de Química no projeto Candengue e Cientistas, que de facto é um projeto muito interessante de educação de vidas. Neuza, queremos também ouvir da tua parte como é que tem sido a tua experiência na participação, em termos de participação nestes projetos que estão focados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Boa tarde, professora, mais uma vez. A professora disse para eu falar um pouquinho da minha experiência. E pronto, a minha experiência propriamente começou sobre desenvolvimento sustentável, começou ainda no Instituto Médio Industrial de Luanda, isto na 11ª classe, quando, por iniciativa minha, criei um grupo denominado GCI, Grupo de Ciências do IMIL, e neste grupo eu, como tive professores excelentes que motivavam, não é, a identificar problemas na sociedade, eu vi que eu não conseguia fazer ou resolver alguns problemas da sociedade sozinha. Então, eu criei um grupo de ciências do IMIL, e juntei pessoas de várias áreas de formação, de informática, de química industrial, técnicas de laboratório, e neste grupo nós desenvolvemos, como era uma área do ensino médio, não é? Nós fizemos projetos que aquilo que o professor nos dizia, como a pilha de Daniel, nós criávamos algumas formas, não é, de colocar aquilo em prática, fazíamos a reciclagem do papel, enfim, a minha ideia sobre projetos, sobre desenvolvimento sustentável, propriamente começou no ensino médio. E quando cheguei na universidade, a primeira coisa que eu queria ver na universidade
era sobre as experiências dos próprios universitários, aqueles que eu iria encontrar. E foi aí então que encontrei o projeto Reciclar, um projeto que fala sobre, que tem como principal objetivo transmitir conhecimento e não só fazer com que os alunos produzam também conhecimento, e isso em diversas áreas de formação, de ciências sociais, de engenharia química, que é a minha área de preferência. Então, foi basicamente aí que eu comecei. E em 2018, no primeiro ano, né, do ISPTEC, fui convidada pelo Marco Romero para participar, então, da Associação dos Candengos Cientistas. Eu apresentei um trabalho numa feira e sobre produção de energia elétrica a partir do hidrogênio, e aí ele gostou da minha apresentação e disse, não, vem para trabalhar comigo como tutora de química nos Candengos Cientistas. E é realmente uma bênção, não é? Estar a passar a informação para aquelas crianças e ver que elas não só, eles conseguem já tipo, identificar os problemas. Por exemplo, se eles virem uma garrafa de plástico, eles não vão deitar aquela garrafa de plástico porque eles sabem que podem fazer vassouras, podem transformar, reutilizar esses mesmos materiais para não desperdiçar, não criar um amontoado de lixo. Mas eles já têm essa visão, e quem conhece a Associação dos Candengos Cientistas consegue ver a maneira como eles explicam cada coisa da sua área de formação. E eles explicam com enormes detalhes, não é simplesmente um papagaio. Se você fizer uma pergunta, eles vão responder na hora. Bom, eu queria também falar um pouquinho, né, sobre um ponto que a Valentina falou sobre há uma parte interessada que é o governo. Bom, acredito, né, que estamos todos de acordo que as instituições de ensino superior têm um papel crucial para o desenvolvimento sustentável da sociedade que elas estão inseridas. E é extremamente necessário que elas usem, né, desses poderes, nomeadamente a produção de conhecimento, a inovação, a conservação do meio ambiente, para ajudar a sociedade a desenvolver. Mas que esse desenvolvimento significa mudança, implica mudança. Essa mudança tem que estar práticas do ambiente ou ainda aquilo que a ONU estabeleceu como ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esse objetivo de desenvolvimento sustentável tem como pilar os 5 P's, que são a paz, criar uma sociedade justa e inclusiva, não é? Pessoas, planetas, prosperidades e parcerias. Isso me leva a entender, né? Pressupõe dizer que um dos papéis das instituições de ensino superior é ajudar o país, por exemplo, a erradicar a pobreza, que é o segundo objetivo, desenvolvimento sustentável, sem ter que abusar da exploração dos recursos naturais, ou fornecer alternativas para a mitigação do desemprego, tentar ajudar o país a tornar-se uma sociedade justa e inclusiva. Ou seja, por um lado nós temos os ODS, que estão alinhados ao desenvolvimento sustentável, e por outro lado nós temos aquilo que é as instituições de ensino superior. E dentro desses objetivos, ou dentro desse desenvolvimento, temos a parte interessada que a Valentina falou muito bem, que é o governo. Bem, eu não estou a falar do governo de uma maneira de criticá-los, não é? Mas de uma forma que a universidade deveria ter um conluio com eles, não é? Para que tenha um trabalho sustentável. Bem, porque o governo, muitas das vezes, eles são pressionados pela população, por exemplo, por uma habitação condigna. O que é normal, né? Porque o direito é um direito consagrado de cada cidadão. Só que muitas das vezes, no processo de garantir o acesso à habitação, ele fere com aquilo que são os ODS. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? A maior parte das construções de casa é feita de madeira. Bem, eu não sei, né, exatamente quais são as políticas que eles têm, mas se a maior parte da habitação é de madeira e se o governo é obrigado a garantir a habitação para todos, então é imprescindível dizer que eles não usem, né, os recursos florestais de uma forma exacerbada, né, para satisfazer as necessidades dos cidadãos. E aqui, não é onde eu quero chegar. É importante que as instituições de ensino superior forneçam alternativas que ajudam o governo a implementar os ODS sem ferir o meio ambiente. Ou seja, em vez de abaterem tantas árvores, as universidades poderiam fornecer alternativas para a construção dessas mesmas casas.
Algo muito importante, muito interessante que tem acontecido em Angola, não é? Principalmente nessa fase de quarentena, e está-se procurar achar formas, não é, para que o país se desenvolva, não é? Eles têm notado que Angola tem um potencial agrícola muito elevado, né? Tem um potencial agrícola muito elevado, e o ministro da Economia disse que é possível nós atingir a sustentabilidade alimentar. Até aí tudo bem, mas isso pressupõe dizer o quê? Que temos que explorar o solo. O que é que nós encontramos no solo? No solo nós encontramos a flora, encontramos a fauna, e ainda temos que arranjar forma ou áreas de cultivo. Em outras palavras, é necessário que ocorra a desflorestação. Nesta senda, entra mais uma vez o papel da universidade, de forma a velar que o governo consiga até explorar a terra, mas de uma forma racional. Porque é o seguinte, para erradicar a fome, que é o segundo ODS, não é? Temos que ter naturalmente mais comida. Pressupõe dizer o quê? Mais agricultores, diversificar a dieta alimentar, porque nós não vamos comer sempre milho, não vamos comer sempre batata doce. Tem o abate de animais, o uso de poluentes orgânicos persistentes, de formas a termos mais produtos. Quer dizer, as universidades devem ser produtoras de conhecimento, e esse conhecimento produzido deve estar alinhado com aquilo que são os ODS para o bem da sociedade. E quando o governo tiver que implementar alguma coisa, devem agir tendo o suporte das instituições de ensino superior. Porque se assim não acontecer, eles vão agir anarquicamente. Agem pensando que estão a solucionar um problema aparente, e até podem conseguir erradicar a fome, como eu falei anteriormente, mas não será de uma forma sustentável. Eu digo isso, não é, porque a universidade é, ou pelo menos deveria ser, né, produtores de conhecimento. As universidades deveriam ser um órgão de auxílio, um órgão de consulta. E mais do que os governantes, os reitores, os docentes e até os próprios estudantes entendem melhor aquilo que são, por exemplo, as alterações climáticas, os fenômenos naturais, ou ainda tudo aquilo que pode prejudicar as gerações futuras. Ou seja, em suma, o que eu quis dizer é que as instituições de ensino superior entendem melhor a terra do que o governo. E são elas, são instituições de ensino superior, somos nós estudantes que devemos criar soluções para que tudo quanto tiver que ser implantado ou implementado na sociedade seja de formas a garantir a sustentabilidade de Angola. Obrigada, professora. Era só esse ponto que eu quis acrescentar sobre sobre o que a Valentina falou. Obrigada. Muito bem, Neuza, muito bem. Estamos, de facto, muito orgulhosos de ouvi-la. Não é? A professora Norma precisa de um babete, porque, de facto, está aqui bastante babosa, não é? A ver o seu fruto, que é, de facto, o fruto de um trabalho de uma grande equipa, não é? Acredito que cada um de nós colocou uma semente para que, de facto, este produto tivesse esse acabamento. Então, Neuza, estamos, de facto, muito orgulhosos de ti pela abordagem que colocaste aqui, esta maturidade que mostras neste tema, e este teu entendimento nos faz, de facto, crer que estamos no caminho certo em termos de formar quadros comprometidos com o desenvolvimento sustentável e que tenham, de facto, esse entendimento. Temos a certeza que com esta desenvoltura nós podemos, de facto, ter uma Angola melhor, uma Angola mais comprometida com este desenvolvimento sustentável. Neuza, parabéns pelo teu trabalho e pelo teu envolvimento em todas essas atividades. Portanto, parabéns mesmo. Bom, então a nossa última peacemaker, que é a Vicentina Inácio, não é? Que nos vai falar também. Eu quero também ouvir da Vicentina. A Vicentina está aqui com alguns problemas no vídeo, mas vamos ouvir. Não sei se já conseguimos ver a Vicentina. Vicentina, que
entrou muito recentemente no projeto Reciclar, mas o pouco tempo que esteve no projeto já mostrou de facto muita atitude, muita disposição e muita maturidade em termos de compromisso com esse tema do desenvolvimento sustentável. Então, Vicentina, gostaríamos de ouvir a tua experiência como estudante finalista, como no teu envolvimento nestes projetos de extensão universitária e também projetos de investigação científica. Vicentina, já conseguimos ouvir-te? Boa tarde. Conseguem ouvir-me, certo? Perfeitamente. Ok, muito obrigada. Dizer que eu concordo com aquilo que já foi discutido anteriormente sobre o papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento sustentável. Porque se nós olharmos para o grande esquema das coisas, nós, para termos real mudança, devemos ter um sistema e uma mentalidade. E o sistema, vamos dar um exemplo do corpo humano. O corpo humano é dito que o cérebro é que comanda todas as ações, é que está encarregue do corpo. Mas se alguma outra parte do nosso corpo não estiver a funcionar como deve ser, ele entrará em falência, independentemente do cérebro. Se o coração para, nós teremos algum problema de saúde. Se o estômago não estiver a funcionar bem, nós podemos chegar até a morte. E o mesmo acontece com o desenvolvimento sustentável. Nós temos os 17 objetivos e eles, tal como foi dito anteriormente, devem ser integrados, eles são codependentes. E o nosso desenvolvimento também é codependente. E aí entra o ensino. No ensino, nós estamos a absorver conhecimento, nós estamos a desenvolver conhecimento. Ensino superior é algo que nem todo mundo tem o privilégio de fazer. E nós que temos a oportunidade de fazer, devemos fazer o melhor dessa oportunidade, criando conhecimento. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer parte da Associação de Estudantes. E a partir da Associação de Estudantes, eu aprendi diversas coisas diferentes em termos de empatia, solidariedade e desenvolvimento das relações humanas. Porque na Associação de Estudantes tivemos de resolver problemas não só académicos, mas por vezes também sociais dos estudantes. E algo que incentivávamos frequentemente quando algum estudante viesse ter conosco e tivesse alguma ideia nova e estimulante, era que ele entrasse para a associação, fizesse parte do movimento e ajudasse os outros colegas também com essas ótimas ideias, porque a mudança está em nós. Nós é que vamos ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E este ano eu tive a oportunidade de entrar no projeto Reciclar. E neste projeto eu pude utilizar aquilo que aprendi ao longo destes anos na associação e também vivendo aqui em Angola, porque viver em Angola é uma experiência muito diferente daquilo que é viver em outros países cujo desenvolvimento está mais avançado. E dá uma certa perspectiva naquilo que nós realmente podemos fazer como indivíduos. Até que ponto nós podemos fazer mudanças. E aí nós podemos ver que as instituições de ensino superior funcionam melhor no desenvolvimento sustentável se elas ensinarem aos seus estudantes como é que podem ajudar, se encorajarem a pesquisa sobre desenvolvimento sustentável e os resultados dessas pesquisas forem aplicados nos órgãos e movimentos e projetos de desenvolvimento sustentável locais, por exemplo, o projeto Reciclar é um projeto de género. Quando o conhecimento produzido na instituição de ensino superior é aplicado nesse tipo de projetos, nós temos uma maneira mais eficaz de continuar a progredir e em seguida mostrar ao mundo o que é que nós estamos a fazer. Porque pode ser que outros países estão em uma situação similar à nossa, precisem de mais um impulso para que possam ver que sim podem fazer, que sim têm também os meios, porque alguns têm, outros não.
Esses que têm, se calhar não se aperceberam que podem fazer mais daquilo que já têm. E dizer também que a experiência de participar em diferentes projetos e diferentes atividades realmente muda a maneira que nós vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Quem faz parte de um projeto de desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável ou de transferência de conhecimento sai completamente transformado. E é tudo que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Excelente, Vicentina, excelente abordagem, uma abordagem muito concisa, direta, clara e que de facto mostra aqui uma grande maturidade nesse processo. Parabéns, Vicentina, pelo teu trabalho, por tudo que de facto tens estado a fazer e pela forma como tu te envolves nessas atividades. Como já tinha dito a Vicentina, de facto tem um envolvimento muito responsável e muito maduro. Parabéns mesmo pelo teu trabalho, continua assim. Se tiveres de facto esta mesma atitude que tens como membro deste projeto, tenho certeza que tenho maior esperança num futuro de Angola melhor. Parabéns mesmo. Bom, portanto, eu acho que já estão, todos os peacemakers já tiveram a oportunidade de falar. A conversa, de facto, está aqui muito interessante. Então, eu vou passar agora para o momento da atribuição dos certificados como peacemakers, mas antes eu gostaria de ler um bocadinho, ligeiramente, assim, muito rapidamente, a Carta de Privilégios dos Peacemakers. Portanto, para quem só agora nos está aqui a assistir, todos os preletores que estão aqui neste encontro vão agora ser nomeados Peacemakers. Para além deste debate, temos esta nomeação e, portanto, estão aqui a ser nomeados pela contribuição e pelo trabalho que, de facto, têm estado a desenvolver no âmbito do desenvolvimento sustentável. Então, eu vou passar a ler muito rapidamente esta Carta de Privilégio dos Peacemakers, essa carta que vem da Associação Internacional de Jovens Estudantes para a Paz. Então, a carta começa assim: caro jovem peacemaker, muitos parabéns, Youth and Student for Peace Angola, Jovens Estudantes para a Paz, reconhece como peacemaker todos aqueles que têm contribuído e ou pensam contribuir para a solução e resolução de problemas sociais, promovendo atividades de apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, procurando desenvolver uma mentalidade pública nos indivíduos patriotas da nação e bons cidadãos do mundo que amam e lutam pela paz, sacrificando até os seus próprios interesses pessoais. Como peacemaker, são-lhe atribuídos alguns privilégios pela Associação Internacional de Jovens Estudantes para a Paz. A partir do momento em que se identifica com os pontos referidos em cima, tenho a certeza que todos estão devidamente identificados, sendo estes os princípios universais para a paz, poderá usufruir deste título como um reconhecimento a nível internacional nos 58 países onde a Associação Internacional de Jovens Estudantes para a Paz tem a representatividade. Como peacemaker, poderá ser convidado para discutir temas sobre a paz em mesas de debate, Peace Designer Tables, em representação de Angola em qualquer um dos países onde a associação está representada. Fará parte da Youth Leaders Forum e poderá participar nas formações, congressos, conferências, palestras e outro tipo de atividades desta associação de forma totalmente gratuita. Além disso, como peacemaker, terá acesso gratuito e será reconhecido como convidado especial em todos os eventos desta organização não governamental. Portanto, estão de facto aqui de parabéns como peacemakers
eu gostaria que cada um de vocês ligasse agora o áudio e pudesse também exibir o seu certificado, aqueles que conseguiram receber. Eu tenho aqui o certificado de alguns dos peacemakers, tenho aqui da Valentina e da Hélia. Gostaria que cada um de vocês exibisse o seu certificado para que todo mundo visse que, de fato, vocês foram agora nomeados. Vicentina, conseguimos ver, de fato. Muito bem. Este aqui, que eu seguro, é o da Valentina. Não sei se vocês conseguem ver. Este é o da Valentina. Valentina, vou mandar pelo correio. Vai chegar qualquer dia. Este aqui é o da Hélia. Eu, se calhar, vou mandar de comboio até a casa da Hélia. Este aqui é o certificado da Hélia. Não vejo a Lilau, além, Letícia. Bom, então, a todos, muitos parabéns. Portanto, antes de fecharmos este nosso debate, eu não sei se os nossos convidados que estão aqui têm alguma pergunta para fazer aos nossos peacemakers recém-nomeados, ou a Valentina colocou a mão, também quer falar. Valentina, podes falar e depois então passo aqui a palavra aos nossos convidados para colocar alguma questão. Sim, Valentina. Eu estive a tomar apontamentos, não sei se posso, né, do que os colegas estiveram todos a dizer, e acho que acabamos por concluir que o indivíduo, e no nosso caso é o indivíduo angolano, está no centro de todas as ações. É preciso notar, tal como disseram os professores Alain Panzo e a Neuza, reforçar que é preciso que a informação saia do indivíduo em forma... É preciso reativar e ver com bons olhos o ativismo social e o ativismo ecológico, tal como a Dina disse, a Hélia, que são esses que vão fazer remontar as informações até a universidade, que depois vai reagrupar as informações, divulgar, ajudar o governo a realmente criar leis que se apliquem não a um suposto problema, mas a problemas concretos, porque os problemas estão a vir do indivíduo na base da pirâmide do processo de desenvolvimento sustentável. Outra coisa que eu queria dizer, não sei se tem tempo, é que é preciso reforçar as atividades extracurriculares, no sentido de que nos níveis mais pequenos da educação já se pode pôr os meninos na creche a fazerem hortas, a ensinar a cultivar alface, a ensinar a cultivar. Eles só precisam de ver aquilo brotar e saber que os processos, que as coisas não aparecem no supermercado, existe um processo atrás de tudo isso. Ao nível do secundário, do primário, do secundário, os meninos podem ter atividades extracurriculares que lhe permitem observar isso. Levar um ovo para casa e cuidar do ovo sem partir. Coisas tão simples, mas tão simples, que ajudam a formar o pensamento crítico e a formar uma massa cinzenta que, quando chega à universidade... a primeira vez que utilizei um computador já tinha 18 anos ou 20 anos. A primeira vez que fiz... Tá vendo? Eles já podem começar a ver essas coisas desde tenra idade. E sinceramente, dar parabéns às universidades que pensam no inglês. Existe todo um mundo de informação escrita em inglês que não está acessível a quem fala português. Nós temos duas soluções. Ou criamos uma indústria que vai nos traduzir tudo, ou então reforçamos o ensino de inglês nas nossas... É que para fazer os nossos projetos ao nosso nível, digamos em Malange, não precisamos do inglês, mas precisamos de saber dos resultados dos outros para saber o que é que não funcionou, que pode funcionar com o nosso, porque a terra é só uma. E climas iguais ao da Angola para a agricultura existem em todos os outros países. Então, eu vou só dar a minha opinião, não sei bem se está certo, mas o reforço do inglês, reforço do ensino dos computadores, quando dizemos código, e isso, deixem-me dizer, isso existe de forma gratuita no site da Amazon e no site de várias outras instituições
que tenha ensino de codificação gratuita. Só que está em inglês e não nos fica acessível. Para além disso, outra coisa que no ensino já universitário é importante que eles saiam de lá com isso, porque neste momento na Europa estão aprendendo no ensino profissional. Gestão de projetos. Gestão de projetos no sentido de, imaginem o Microsoft, já esqueci como é que chama, mas o diagrama de Gantt, que vai permitir ao estudante, por exemplo, que está a fazer a sua tese no final do curso, ele já sabe que passos, isso é necessário para executar qualquer projeto na vida, que passos tem que dar, que recursos financeiros usar, que recursos a nível de gestão do pessoal é que ele vai usar. Isso traz-lhe uma certa vantagem em relação a todos os outros profissionais que vão estar no mercado, porque ele sai já com competências de profissionais que já estão há 20 anos, 30 anos no mercado, e ele aplica isso, quer seja na sua tese de final do curso, ele apresenta ao professor que realmente sabe gerir o seu tempo, sabe gerir os seus recursos, e isso podem ser, tudo isso que eu estou a falar pode ser dado ao nível de atividades extracurriculares. Inglês, matemática, gestão de recursos, gestão de projetos, e outra coisa é o desporto. O desporto é fundamental para o cérebro. É preciso que pratiquem desporto, não da maneira, mas desporto como nós praticávamos antigamente. Um desporto que era praticado em todas as áreas e mesmo em casa, é preciso que haja, porque isso ajuda muito o raciocínio e ajuda o desenvolvimento do cérebro. E pronto, era tudo o que eu tinha para juntar à conversa. Muito obrigada, Valentina. De facto, muito importante esta sua intervenção a título de conclusão que nos colocou aqui, que de facto é importante investir nestas competências para que de facto os nossos formandos, os nossos estudantes e alunos de facto comecem a ter esta visão e este entendimento do que é o desenvolvimento sustentável e que de facto sejam os grandes promotores da paz e da prosperidade de todas as pessoas do mundo. Portanto, a Lila, não sei se queria também falar, pediu uma palavra. Lila, queres dizer alguma coisa assim a título de conclusão? Quem quiser também falar, os nossos convidados também estão super à vontade, nós também queremos ouvir do vosso lado alguma palavra, podem de facto também ligar o áudio para nós e o vídeo, para nós também sabermos quem está do outro lado, quem nos está a ouvir. Ok, Kátia. Obrigada, Kátia. Era só para dizer e para complementar o que a nossa colega Valentina colocou, que tal um desafio aqui? Começarmos a horta, começarmos tudo isso dentro da nossa própria casa. Ou seja, eu acho que temos que partir mesmo de nós, e aí vamos contaminar, e isso vai ser um efeito multiplicador para a escola, porque o teu irmão, o teu filhinho que vê isso, quando ele vai para a escola, ele também comenta, quando ele sai. Então, eu acho que tem que começar por nós mesmos, de uma maneira muito simples, dentro da nossa própria casa e dentro das nossas ações, porque vamos contaminar quem está ao nosso lado, ou seja, eu contamino a minha filha positivamente, ou seja, o estudante, o discente que está lá na sala, você acaba, quem é desse, eu digo que é desse movimento verde, não é? Ele não consegue ficar aqui só nas janelinhas, né, tecnológicas aqui da conversa, acaba contaminando as pessoas no seu modo de viver, porque ser sustentável é um estilo de vida também. É um estilo de vida. Então, eu acho que é difícil começar dentro a mudança por nós mesmos. Nós acabamos, é claro que estão aí as escolas como fator e as instituições de ensino em todos os graus, mas o desafio para hoje, eu acho que cada um aqui que ainda não faz alguma ação, alguma coisa dentro da sua casa ou dentro no consumo, mesmo na questão alimentar, né? Mesmo na questão alimentar. Porque eu costumo dizer, se você tem uma lixeira muito grande dentro de casa, significa que você está consumindo muito, está jogando muita coisa fora e não está reaproveitando nada. Então, comece a olhar hoje para o tamanho da lixeira da casa de cada um. Eu acho que já vai ser um bom começo. E agradecer mais uma vez a Kátia e pelo contributo que todos os colegas aqui
e de diferentes áreas deu, porque foi uma aula de verdade, e eu acho que aqui as pessoas que estão aqui falam de coração porque vivenciam isso, têm ações não só no trabalho, mas no seu dia a dia, mas eu acho que a gente pode fazer ainda mais dentro das 4 paredes da nossa casa, que vão sair dessas 4 paredes das nossas casas, cozinhando, falando, comprando, tudo isso são ações que vão mudar muita gente. Obrigada, Kátia, mais uma vez. Um beijo bem grande para todos, um beijo para todos. Obrigada, Lila. De facto, a ideia de fazer uma horta, de facto, é um excelente desafio. Eu considero isto também até como uma terapia ocupacional, porque eu acho que ajuda também a desestressar, a fazer algo diferente da nossa rotina e, portanto, há aí muitos benefícios, não só em termos de influenciar os nossos filhos ou os nossos educandos, mas tem, de facto, também algum contributo em termos de equilíbrio emocional e bem-estar em termos emocional. E concordo naquilo que disse e faz-me lembrar uma frase que diz que as pessoas não são movidas por coerção ou por intimidação, mas sim por exemplos. Então, se nós de facto começarmos a mostrar uma atitude diferente, teremos maior capacidade de influenciar as pessoas numa mudança de comportamento. Muito bem dito, Lila. Não sei se alguém quer mais dizer alguma coisa além. Eu gostaria de ouvir. Eu sei que os sociólogos têm sempre uma palavra muito boa para dizer aqui, a título de conclusão, como é que nós podemos associar tudo isto que nós falamos com a paz e com a prosperidade de todos, além. Além, consegues ouvir-nos? O além está com coisa ligado, mas não se consegue ouvi-lo. Além? Além, não te conseguimos ouvir, não ouvimos nada. Além? Tens que tirar os fones. Bom, enquanto o Além resolve aqui a questão do som, eu vou passar a palavra ao Elton José, que é de facto um aluno no ISPTEC, engenheiro químico. Elton, o que é que nos tens a dizer? Olá, conseguem ouvir-me bem, professor? Sim, perfeitamente, Elton, conseguimos ouvir-te muito bem. Vou ser bem breve, claro que é até arriscado depois de ouvir o que eu ouvi, falar qualquer coisa, porque as palavras que vieram daí foram como bombas, assim, bombas na positiva, as pessoas falaram muito bem, gostei bastante de ouvir e senti-me representado nas palavras que disseram neste encontro, pelo menos do que eu pude ouvir. Infelizmente estou no local de trabalho, por isso não entrei mais cedo, mas como disse a professora Kátia, eu sou Elton José, sou engenheiro químico formado pelo ISPTEC e de contribuição que eu tenho para essa reunião sobre o papel das universidades para o desenvolvimento sustentável, eu ia colocar aqui um ponto que se calhar, eu não sei se alguém disse e me escapou por não estar presente, mas seria da sustentabilidade da própria universidade antes da sustentabilidade da sociedade. O papel da universidade para com o produto da universidade. O produto da universidade são os formados também. Eu falo deste ponto em específico porque é o ponto que eu estou a viver. Creio que a universidade deve estimular os estudantes, enquanto são estudantes, a perpetuarem a relação com as universidades, com as ferramentas que eles aprenderam, para que quando vão para o mercado eles possam voltar e trazer para a universidade meios de mais subsistência. Ou seja, se a universidade gastou 500 palavras, 500 livros para ensinar-me alguma coisa, eu vou sair, vou fazer a minha carreira e eu vou voltar para ajudar a universidade com 200 para ajudar mais 2, mais 3. Então, levar o reconhecimento da universidade como produto como valor agregado do meu produto ou de mim, como produto ou das minhas empresas ou dos meus negócios, fará com que até seja feita uma certa pressão ao Estado por ver que empresas de nome ou então pessoas com algum nome, alguma
influência na sociedade estão ligadas à universidade. Isto faz com que a universidade tenha mais prestígio e, consequentemente, as suas opiniões e os seus dizeres sejam mais relevantes para a própria sociedade. Então, quando a universidade que promove 3, 4 empresas que são de destaque na área social, de empreendedorismo social, vai tecer uma crítica sobre a sociedade, as pessoas vão parar para ouvir, porque sabem que esta universidade tirou X empresários nesta área. Se a universidade é caracterizada por formar bons engenheiros químicos, deve trazer como produto nas empresas desses engenheiros químicos a qualidade, e deve ter algum ponto sempre a dizer, e quando a universidade se posicionar contra algum químico, algum fármaco que esteja a ser utilizado, a universidade vai ser tida em conta. Então, creio que este também é um papel da universidade, fazer com que se perpetue a relação com o seu produto, que são os formados, de modo que possam agir para fornecer subsistência à universidade. Se eu frequentei equipas de desporto, se eu frequentei a equipa de xadrez, se foi o clube do livro, quando eu sair, eu vou garantir que daquilo que eu ganho, eu mando um bocadinho para lá, para poder ajudar, para que eles não dependam da propina, como dependeram na minha época, mas que tenham um outro fundo. E já imaginamos, se isto é que tira 5.000 formados, e esses 5.000 formados tenham alguma carreira próspera, e esses 5.000 estejam a ajudar a universidade, pesa menos para a universidade. Tem mais folga para testar, para errar, para formar qualidade, produto de qualidade que são os próprios estudantes. Então, cabe também a nós, como produto da universidade, voltar, porque isso é sustentabilidade, nós não seremos descartados, vai assim dizer, mas vamos ser usados pela própria sociedade, vamos usar o nosso conhecimento e vamos voltar para a universidade e fazer com que o conhecimento que nós tivemos da universidade se perpetue. Fazemos sempre atualizações e atualizações. Os nossos empreendimentos vão ser objeto de estudo da universidade. Nós vamos fazer tudo com base naquilo que a ciência, a tecnologia e a ética social nos permita fazer. Essa é a minha pequena contribuição. Muito obrigado e estou aqui a ouvir bem atento até o final. Muito bem, Elton, de facto é uma pequena e grande contribuição que deu aqui a este nosso debate. De facto faltava este ponto desta relação que deve de facto existir com os ex-estudantes e a universidade, e é uma relação que deve ser eterna para sempre, não é? Porque vocês são de facto os nossos embaixadores, os nossos representantes diante da sociedade e o fruto de facto de um trabalho árduo que é feito durante o vosso ciclo de formação. Portanto, vocês é que são de facto a prova de que nós estivemos comprometidos com esse desenvolvimento sustentável, vocês é que estão a implementar aquilo que de facto foi cultivado dentro da instituição e, portanto, esta abordagem que o Elton traz vem para completar tudo aquilo que foi dito aqui. Não foi dito inicialmente esta parte, mas foi muito bem colocada esta parte. Muito obrigada, Elton, pela tua contribuição e também pela tua participação. Estamos, de facto, muito felizes em ter este retorno da vossa parte e, como já disse o Elton noutras ocasiões, nós esperamos que essa relação seja, de facto, para sempre, não é? Uma relação entre, como se fosse uma mãe e os seus filhos, a mãe que é a universidade, que é uma relação que é eterna. Muito bem, eu não sei se mais alguém quer falar dos nossos convidados, dos nossos peacemakers. Estou assim a ver a Elia a querer falar também. Elia, tens alguma coisa para dizer em termos de conclusão? Kátia, apenas para agradecer o convite, passar aqui hoje, a nomeação para Peacemaker. Já comecei a distribuir o meu certificado para todo mundo, para verem o meu título atual. E obrigada, esperar que consigamos juntos, os que estão aqui presentes e não só, mas sobretudo aqueles que estão hoje neste encontro, fazermos algum trabalho em conjunto para nós sairmos então do conjunto de intenções que todos temos e possamos concretizar,
pelo menos alguma ação ou algumas ações. Exatamente, Elia, tocou aqui num ponto importante, que isto de facto é um título adquirido e que tem de facto um reconhecimento a nível internacional, não só a nível nacional, mas em qualquer país onde esta associação tiver uma representatividade, vocês são agora reconhecidos como peacemakers, e este é um título para a vida toda, não é? E portanto é para dizer que de facto devem continuar com o trabalho que vocês já fazem, não é? E se puderem fazer um pouco mais, que de facto o vosso trabalho é reconhecido e que estão de facto no bom caminho. E então vamos multiplicar estas ações, vamos também tentar influenciar outras pessoas para que de facto consigamos fazer com que Angola esteja muito bem avaliada e consiga de facto cumprir com pelo menos parte desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Letícia, não sei se queres falar alguma coisa também para fecharmos já. Não te ouço, Letícia. Aproveito para agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade, agradecer pelo reconhecimento também do trabalho feito e, logicamente, isto é apenas o motor, isto é um catalisador para continuarmos a trabalhar e a fazer mais. Então, vou ler aqui um escrito que me pareceu muito pertinente, quer dizer, uma frase do diretor da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E a ideia dele, eu acho que nós, em alguma forma, deveríamos pensar também em implementá-la a médio e longo prazo. Fazendo minhas as palavras dele, podemos utilizar a rede global de universidades, portanto, todas as universidades públicas, aqui só tem uma, ou tem uma para cada região acadêmica, não sei se finalmente tiraram as regiões acadêmicas, mas também as privadas. Podem ser universidades nacionais, como não, para criar uma rede de soluções ativa para ajudar os governos, as empresas e a sociedade civil a traçar o caminho até o desenvolvimento sustentável, propriamente falando. Também essa rede de universidades bem criada e bem estruturada podia ser a incubadora para o rápido desenvolvimento das tecnologias da sustentabilidade. E, portanto, as universidades em todo o mundo deveriam estar, como sempre, na vanguarda, a fim de ajudar a sociedade a encontrar as soluções técnicas para alcançar os objetivos. Então, eu acho que pensarmos em criar uma rede de universidades, assim como a Associação de Estudantes das Universidades Privadas funciona, a rede, o banco de problemas, também deveria ser implementado e posto em funcionamento. Os problemas são comuns, mas estão sendo vistos como ilhas, isolados. Cada pessoa está tratando os seus próprios problemas. Eu acho que isto seria uma mais-valia para todos nós. Obrigada. Muito bem, Letícia, de facto, é uma contribuição bastante valiosa, muito importante e, portanto, todas essas informações estão aqui a ser anotadas. Vamos ter a oportunidade de ter outros fóruns, outro tipo de conversas. Portanto, este é só o início de uma caminhada, como disse, agora como nomeados peacemakers, vão ser muitas vezes convidados para debates e ações focadas ao desenvolvimento sustentável e gostaríamos de facto de ouvir mais contribuições da vossa parte. Portanto, se não houver mais nenhuma contribuição, mais ninguém tiver nada para dizer, a Lilan diz aqui, well done, Ngoma, obrigado, e presentes pela conversa agradável, conhecimento, habilidades e atitudes sustentáveis são primordiais, de facto, em casa, local de trabalho e por onde passamos, as instituições de ensino superior são primordiais nessa corrida junto da concretização, da efetivação da concretização dos ODS. Totalmente de acordo, Lilan, excelente contribuição. Eu quero agradecer a todos, foi de facto um momento muito agradável, um momento com ricas contribuições de cada um com uma visão diferente, mas todas alinhadas, nós todas numa mesma direção, penso que estamos todos de acordo, então quero mesmo muito agradecer, foi de facto um momento muito agradável, uma tarde muito bem passada e obrigada a todos por terem aceito este desafio
desafio de se tornar então peacemakers da Associação Internacional de Jovens e Estudantes para a Paz. A Valentina deseja Feliz Natal a todos. Eu também aproveito, se não voltar a ver, muitos vamos voltar a ver-nos amanhã, mas os outros eu quero aproveitar para também desejar Feliz Natal a todos e próspero Ano Novo, não é? Que o Ano Novo de facto nos traga aqui mais paz e prosperidade para todos, é aquilo que de facto todos nós queremos, paz e prosperidade. Muito obrigada então a todos. Se alguém tiver mais alguma coisa, olha, o microfone está aberto para encerramento. Bom, então eu vou pedir a todos, então podem ligar todos os microfones, não sei se essa plataforma deixa-nos para então damos aqui uma salva de palmas para os nossos peacemakers, então nomeados. Parabéns a todos, então nos vemos, Feliz Natal, um grande abraço, um abraço muito forte, um beijo a todos, foi mesmo muito bom momento. Tchau, paz e amor a todos, paz e amor.